Olá, pessoal. Chegamos àquela parte que todos ansiavam. Como fazer cada um dos parágrafos, o passo a passo, né? Então, nesta aula 16, a gente vai trabalhar como que a gente monta, como que a gente faz o parágrafo inicial, tá certo? E aí eu trouxe 3 exemplos para que a gente possa construir. No material que segue aí essa aula, vocês vão ter outros temas, outras possibilidades. E lembre-se de fazer apenas o que eu estou fazendo aqui. O parágrafo, primeiro bipartido pelos elementos e depois a montagem, como a gente vai ver daqui a pouquinho, tá certo? Então, o primeiro tema é um tema muito recorrente para esses anos todos, né? A gente tem falado muito da transição demográfica que o Brasil inicia, né, e que vai se constituir numa realidade a partir de 2033, que é a questão do idoso no Brasil, do envelhecimento da população brasileira. E aí, eu trouxe para vocês podem perceber que esse modelo aí, ele tem um trechozinho em azul e um trechozinho em vermelho. O que está em azul é um pensamento e o que está em vermelho é outro pensamento. Ou seja, nessa estrutura aí a gente está montando 2 parágrafos iniciais. 2 parágrafos iniciais diferentes, tá certo? Para o mesmo tema. Para que vocês possam ver que quando eu uso esses elementos, quando eu separo pelos elementos, fica mais fácil constituir o texto. Vamos ver como? Então vamos ver aqui. Contexto. Contexto é a conjuntura. A gente já falou isso lá atrás. Eu trouxe para vocês 2 contextos para falarmos da questão do idoso. O primeiro é a transição demográfica, o envelhecimento da população, tá certo? Então, isso é um fato. Eu posso trabalhar com esse contexto para que eu possa gerar a partir disso uma tese. Então, para esse contexto, o envelhecimento da população, eu tenho como tese a mudança da pirâmide etária do nosso país forçará a diminuição do descaso da sociedade para com o idoso. Olha que tese! Ou seja, o próprio envelhecimento, a transição demográfica vai fazer com que a sociedade melhore o seu tratamento em relação ao idoso, que acabe ou reduza o descaso em relação ao idoso. Por quê, Roberto? Aí o argumento 1. Qual a razão desse descaso diminuir? Vai se criar a necessidade de aproveitá-lo produtivamente, ele vai ter que ficar mais tempo, né, no mercado de trabalho, dentro das corporações. Vide aí o que vem sendo proposto nas 2 últimas propostas de reforma da Previdência, tá certo? O argumento 2 além de representar o resgate do equilíbrio ético-moral que perdemos na contemporaneidade. Ou seja, quando eu falo dessa questão da mudança da pirâmide etária, com a questão da diminuição do descaso com o idoso passa a fazer parte desse debate ético-moral. Então, se eu pego só os itens em azul aí, eu já tenho um primeiro parágrafo. Vamos pegar aqui o vermelho também, que aí a gente vai lá para o exemplo, tá certo? O meu contexto do vermelhinho é a presença e o conhecimento adquirido, a experiência. É um outro contexto importante da assimilação desse idoso. Eu também poderia falar, por exemplo, que ele se tornou economicamente ativo. É um outro contexto interessante. Para essa questão da experiência, do conhecimento adquirido, eu tenho aí a questão da frase tese, da minha tese. Então eu posso defender o quê? A terceira idade precisa ser reinserida no cotidiano das famílias. Por quê, Roberto? Por qual razão? Qual a justificativa disso? Argumento 1, para dar suporte aos netos, ou seja, para dar suporte à futura geração e para trazer experiência ao competitivo mundo corporativo, tá certo? Então percebam aí, eu tenho 2 primeiros parágrafos, eu tenho a ideia de 2 primeiros parágrafos, divididos em contexto, tese, argumento 1, argumento 2. Estão vendo aí o que está em azul e o que está em vermelho. Vamos ver como é que ele fica montado, como é que isso aí vai para o texto, tá? Olha só como ficou bonitinho aí, todo coloridinho. Por que eu boto coloridinho? Para você lembrar cada elemento. O que está em verde é o contexto, o que está em azul é a tese, o que está nesse laranjinha aí é o argumento 1 e o que está nesse meio, esse vermelho mais escuro, seria
o argumento 2. E o que está em rosa são os conectivos que são necessários, tá certo? Então vamos lá. Na montagem 1, ficou assim: a mudança da pirâmide etária no nosso país forçará a diminuição do descaso da sociedade com o idoso, uma vez que o envelhecimento da população é um fato. Com isso, cria-se a necessidade de aproveitá-lo produtivamente, além de representar o resgate do equilíbrio ético-moral que perdemos na contemporaneidade. Vamos lembrar o seguinte: se eu apresento esse primeiro parágrafo, o meu segundo parágrafo eu vou falar sobre a necessidade de aproveitá-lo produtivamente. No terceiro parágrafo, eu vou trazer um resgate, o argumento do resgate do equilíbrio ético-moral que perdemos na contemporaneidade. No parágrafo 4, eu vou solucionar isso, tá certo? Como que eu vou ajudar a diminuir esse descaso em relação ao idoso. Então, percebam, o meu primeiro parágrafo ele é o índice do meu texto. Ele é aquilo que vai montar a minha ideia, que vai apresentar a minha ideia. É como eu vou cativar o meu leitor a fazer a sua leitura até o final. Também do mesmo tema, a gente coloca aí para vocês a segunda montagem. Vejam que a gente separa os tópicos e depois monta o parágrafo, na mesma estrutura, contexto, tese, argumento 1, argumento 2, com os conectivos no meio. Então, a montagem 2 ficaria assim: a dinâmica cotidiana fomenta a necessidade da terceira idade ser reinserida no cotidiano das famílias e das empresas. Ou seja, a dinâmica cotidiana, a correria, né, a falta de tempo, faz com que a terceira idade seja reinserida no cotidiano, tanto das famílias quanto das empresas. E aí eu vou utilizar um argumento para representar essa reinserção nas famílias e também um segundo argumento para trabalhar a reinserção nas empresas. E aí eu sigo. Tal realidade aponta, que é um bom conectivo de ligação no primeiro parágrafo, para a construção de um suporte para os netos, representantes da futura geração, abandonados após a emancipação feminina e a ausência de um sistema educacional integral. Vamos voltar aqui, gente. Bem simples, tá? Eu tenho que trazer a minha experiência. Como é que eu lido com as crianças dentro de casa, meu pai e minha mãe trabalhando fora, ou ocasionalmente na estrutura familiar, mãe e padrasto, pai e madrasto, ou só mãe ou só pai trabalhando fora, e os filhos estudando apenas um período. O ensino integral era uma base importante para manter os meninos na escola. Quando isso não acontece, a terceira idade, os avós, os idosos, tornam-se um pilar de sustentação, um pilar de suporte para que esses netos desenvolvam. Até porque do jeito que está hoje, eles estão sem perspectivas, eles estão sem referências. E a nossa futura geração, e aí eu botei abandonado entre aspas, porque não é que eles estão abandonados ao léu, né? Eles têm alguma coisa para fazer, mas eles estão sem a referência familiar, sem a estrutura dos valores familiares. Então eu coloco isso como fruto da minha experiência. O argumento 2 vem após um conectivo de adição, além disso, propiciará maior experiência às decisões do cada vez mais competitivo mundo corporativo. É comum nas grandes empresas multinacionais a pessoa, quando se aposenta, ela se tornar um consultor da empresa. Ela continua ligada à empresa. E aí essa pessoa ela vai auxiliar as pessoas que a substituíram. Não precisa bater ponto ou ir lá todos os dias. Ela pode ser consultada em momentos especiais. Ela pode fazer uma transição de uma temporada, tá certo? Então é importante, dentro desse processo, desse pensamento, a questão do idoso, esses dois tópicos, tá certo? Deu para montar aí direitinho? Deu para entender a montagem? Percebam, cada cor significa um elemento. Quando eu faço aqueles elementos, tá certo? Que a gente viu, contexto, tese, argumento 1, argumento 2, eu simplesmente monto na mesma sequência. Óbvio que você vai perceber que na montagem 2 eu acrescentei situações, porque aqueles elementos eles me dão apenas o guia, o norte, eles pontuam o que eu tenho que escrever. A partir daí, quando eu for montar, eu posso acrescer alguma coisa a mais. Beleza? Bom, vamos para o segundo exemplo, que talvez esse fique mais claro para vocês. Agora eu trabalho apenas com um eixo para cada tema.
tá certo? E bota a montagem ali para você ver diretamente como é que fica essa realidade. Então vamos lá. Um tema também muito cobrado para os vestibulares, em especial para o Enem, é a questão dos efeitos do consumismo. Presta atenção aí na palavra efeitos, tá? Então eu tenho que falar nas consequências do consumismo. E aí, qual é o contexto que eu vou trabalhar isso? O processo de globalização nas últimas décadas solidificou a ideia capitalista nas pessoas. Ou seja, a globalização, que foi o acesso à informação, que foi todo o aspecto mundial a partir da visão capitalista, faz com que a gente se torne mais consumista. E aí a minha tese é o quê? Esse processo de solidificação do capitalismo estimula a vaidade humana. A gente não quer ter só um carro, a gente quer ter o carro diferenciado, a gente quer ter um carro que nos dê status, a gente quer ter um carro que as pessoas gostem de ver, que representem o sucesso, tá certo? Eu vou comprar uma casa num local onde as pessoas vão diagnosticar como sucesso. Eu não vou comprar necessariamente as coisas que eu tenho só a necessidade. Eu vou comprar as coisas que eu tenho a necessidade, mas também que compreendam, que preencham a vaidade humana. Essa é a minha tese. Nosso mundo assim, o nosso mundo hoje está muito assim. Vamos dar uma olhada nos telefones celulares. A maior parte da população não precisa de um celular de ponta, de 3 mil, 4 mil dólares, por exemplo. Mas muita gente financia e paga durante um ano inteiro um celular que não vai usar nem 50% dos seus recursos, né? É igual um computador, é igual um carro, ou seja, muitas vezes a gente vai por impulso, né? A gente até brinca muitas vezes que quando tem a palavra promoção, o brasileiro não resiste, né? É verdade, né? Porque não é a necessidade de ter, é simplesmente o ter. Aí por que esse processo capitalista estimula a vaidade humana? Primeiro, reflete a influência midiática do nosso tempo. Nós somos influenciados constantemente, não só pela televisão, mas fundamentalmente pelas redes sociais. Então é um bom argumento para esse estímulo? Sim, eu sou até manipulado por essa influência midiática. E o segundo por quê? Aponta para a essência depressiva de uma sociedade carente de atenção. Ou seja, nós estamos vivendo um momento de relações virtuais. A gente se sente meio isolado, seja atrás de um computador, seja através de um aparelho celular. Você entra num restaurante, num bar, mesmo num teatro, num cinema, as pessoas não conversam mais. As pessoas estão de frente ao seu celular teclando. Você vai numa academia hoje, as pessoas nem paqueram mais. É fone do ouvido, celular na frente e pronto. Nem troca. Às vezes você malha com uma pessoa há 1 ano, 2 anos e não sabe o nome daquela pessoa. Mesmo que não seja para um flerte, para uma conversa, nem para uma amizade. Então, isso aqui é um pensamento a partir da experiência, tá certo? A gente percebe essas coisas e aí traz esses elementos. O contexto é a solidificação do capitalismo a partir da globalização, esse capitalismo como um estímulo à vaidade humana, que é a causa maior, é uma das consequências do consumismo, tá certo? Vamos lembrar lá, efeitos seria uma consequência, reflete a influência midiática do nosso tempo e aponta para a essência depressiva da nossa sociedade, a gente está cada vez mais isolado. Dito isso, nesses 4 elementos, como é que fica a montagem? Aí fica simples, né, gente? É só botar os conectivos no meio, é só fazer a pontuação correta. Então, o processo de globalização nas últimas 2 décadas solidificou a ideia capitalista nas pessoas, estimulando assim os excessos da vaidade humana. Ponto. Tal realidade reflete, especialmente no Brasil, a influência midiática no nosso tempo, além de apontar para a essência depressiva de uma sociedade carente de atenção. Então percebam aí, quando eu boto esse primeiro parágrafo, as pessoas que o leem não vão se sentir curiosas para saber por que é, qual o elemento, quais os exemplos, porque diz respeito à vida delas. Eu trouxe argumentos que muitas vezes mexem com a realidade delas. A influência midiática, sou só eu que recebo? Não. A influência midiática tem a ver com todo o país, com todos aqueles que estão em frente a uma televisão, em frente a um computador ou em frente a um celular.
Outra coisa, a sociedade tem ficado cada vez mais triste, mais depressiva. Até o carnaval nosso não é mais o carnaval, né? A gente precisa entender esse processo e ao vislumbrar esse processo a gente monta, tá certo? Percebam outra coisa, o tema fala de consumismo. Quantas vezes eu escrevi a palavra consumismo ou seu radical no primeiro parágrafo? Nenhuma vez, porque eu não estou falando do consumismo, eu estou falando de uma consequência do consumismo, que é o estímulo à vaidade humana, tá certo? Então perceba, eu não preciso trazer as palavras do tema para o meu texto. Agora, ao mesmo tempo, eu deixo claro aí essa ideia de montagem, contexto, tese, argumento 1, argumento 2. Beleza? Deu para entender? Peguem esse tema também, que já está montado, e tentem montar aí com uma outra consequência, um outro direcionamento. Beleza? Bom, vamos encerrar essa nossa aula, e aí encerrar não quer dizer que a gente vai acabar agora, mas com esse último exemplo, que também é um exemplo bastante pertinente e diz respeito aos nossos debates na mesa do bar, com os amigos, tá certo? No almoço familiar do final de semana, tá certo? Então esse é um tema também importante para a gente refletir. Percebam que, de novo, eu coloquei a palavra-chave efeitos, tá? Efeito da redução da maioridade penal no Brasil. Bom, a redução da maioridade penal no Brasil é um detalhe bem pertinente, porque todas as discussões que eu vejo buscam reduzir de 18 para 16 anos. Aí um ou outro fala assim, não, tem que reduzir para 15, para 14. Bom, eu fui mais além aí. Eu propus que não existisse maioridade penal, que as pessoas julgassem cada crime com a abrangência, com a atenuante que cada crime merece, mas todos fossem punidos. Por quê? Porque a gente escuta muito no senso comum, o menor de idade comete crime e não vai preso. O menor de idade está sendo utilizado pelo narcotráfico. É verdade. Então, uma das formas que eu vi para trabalhar e discutir uma consequência dessa redução da maioridade penal é acabar com ela. Então vamos ver aqui o contexto. A barbárie cotidiana nas cidades brasileiras faz emergir a sensação de insegurança que amedronta a nossa sociedade. Gente, quem é que sai de casa hoje no Brasil com tranquilidade? Você consegue sair falando ao celular sem medo de ser assaltado? Você hoje vê a necessidade muitas vezes de blindar o seu carro, de botar uma cerca na sua casa, de botar uma câmera de vigilância na sua casa? Por quê? Porque a gente vive uma sensação de insegurança, a gente vive com medo. Seja quem anda de carro e para no sinal, seja quem anda de ônibus, né? Então, para reduzir, para acabar essa sensação de insegurança, essa sensação de barbárie, a gente tem também a possibilidade, e aí eu apresento como tese, não estou falando que sou o dono da verdade, tá certo? Estou apresentando uma tese, tá? Que eu vou tentar fazer com que vocês a entendam, tá certo? Porque o texto dissertativo argumentativo, ele propõe uma discussão, né? E é isso que vocês vão ter que fazer, propor uma discussão. Você não precisa me convencer, eu não preciso convencer vocês, eu preciso apenas fazer com que o meu texto seja válido. Que as pessoas entendam, mesmo que discordem, que os argumentos são acessíveis, são válidos. Então, por que eu quero o fim da maioridade penal? Isso vai inibir a violência praticada por crianças e adolescentes, porque eles vão ver a possibilidade de serem punidos, e também faria com que o crime organizado descartasse o uso de menores infratores. Ou seja, se ele tem um parceiro de 21 anos e uma criança de 12, 13, 14, que também vai ser punida, ele não vai botar uma arma na mão daquela criança, vai botar na mão do parceiro, tá? Já que a punição seria a mesma, ele vai diminuir o uso dessas crianças, até porque tem um controle menor, tá certo? Bom, de uma maneira geral, como é que ficaria a montagem desse texto? A barbárie cotidiana nas cidades brasileiras faz emergir a sensação de insegurança que amedronta toda a sociedade, impondo assim que a maioridade penal seja retirada da nossa legislação. Tal realidade inibiria a violência praticada por crianças e adolescentes, além de fazer o crime organizado descartar o uso de menores infratores. Percebam aí
que quando eu monto esse primeiro parágrafo, eu deixo claro que eu vou defender no texto a seguir. Tá? No meu segundo parágrafo, eu vou falar da inibição da violência praticada por jovens e crianças. No terceiro parágrafo, a não utilização dessas crianças e desses adolescentes pelo crime organizado. E depois, uma proposta de intervenção que seria como eu montaria esse fim da maioridade penal. E aí eu teria que fazer uma série de ações, discussões físicas e virtuais nas universidades, nos centros sociais urbanos, teria que montar um projeto de lei popular que angariasse assinaturas para ser colocado ao Congresso Nacional, para que ele pudesse montar e discutir e também votar em 3/5, afinal de contas teria que se mudar a Constituição, tá certo? Então eu teria que fazer uma proposta de intervenção nesse nível. É complexo? É complexo, mas eu posso produzir, eu posso apresentar esse posicionamento. Então, gente, percebam, como que eu vou montar o parágrafo inicial? Contexto, tese, argumento 1 e argumento 2. 3 exemplozinhos aí para vocês, bem simples, bem montadinhos, bem direcionados. Agora, façam os exercícios que estão aí, porque nós vamos montar alguns textos, só que a gente não vai montar de uma vez. Nesses exercícios da aula 16, a gente vai montar só o primeiro parágrafo de algum desses textos. A partir da aula 17, a gente vai montar os parágrafos intermediários, aula 18, parágrafo final, tá certo? Então façam o exercício apenas constituindo o parágrafo inicial, porque foi isso que a gente apresentou aqui para vocês. Beleza? Gente, show de bola! Espero que tenha ficado bem claro para vocês como montar o primeiro parágrafo, o parágrafo inicial, e até a aula 17, quando a gente vai continuar desenvolvendo esses temas e trabalhando os parágrafos intermediários, a fundamentação do meu texto. Até lá!